Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é darmos prosseguimento aos estudos da álgebra, tá? Então, nós vamos ter um foco e uma apresentação hoje, tá? Hoje será apresentado para vocês equações, né? A sua definição, o que é uma equação do primeiro grau e o que é uma solução de uma equação. Após a apresentação dessas definições, vocês vão fazer para mim os exercícios 21, 22, da letra A até a letra E o exercício 23, que estão localizados na página 20 e 21, ok? Esses exercícios, no final do meu vídeo, estarão resolvidos. Então, a proposta é, após essa apresentação dessas definições, vocês dão pause no vídeo, tenta fazer esses 3 exercícios, e após essa tentativa, que eu espero que com sucesso, vocês vão voltar e vão assistir a resolução para conferir suas respostas. Bora lá? Bom, então primeiro eu preciso definir o que é uma equação. Então, equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade, que contém pelo menos um valor desconhecido, e a esse valor atribuímos uma letra que será denominada incógnita. Então, olha só, deixa eu só passar minha imagem para cá, porque aqui tem uma palavra muito importante, tá? Sentença matemática expressa por uma igualdade. Então, para ser equação, tem que ter igualdade, tá? Além disso, eu vou ter um valor desconhecido, que eu vou atribuir uma letra e vou chamar de incógnita, ok? Então, tem que ter igualdade e tem que ter uma letra, tá? E nós vamos chamar de incógnita. Então, exemplos. 3x mais 5 igual a 9. Tem a letra x, que é a minha incógnita, e tem uma igualdade. Então, isso é uma equação. Como apareceu apenas uma letra, a gente chama equação com uma incógnita. Tá? Na letra B, de novo apareceu a letra x, apareceu o número 5 e uma igualdade, né? X mais 5 igual a 9x. Então, tem letra, tem igualdade, é uma equação. Como é apenas uma letra, a gente vai classificá-la como uma equação com uma incógnita, tá? Mas existem equações que apresentam 2 ou mais incógnitas. Não será o nosso foco esse ano, tá? Mas existem. Então, nesse caso aqui, tem uma igualdade e tem letra, é uma equação. Se aparecem mais de uma letra, eu posso falar que é uma equação com 2 incógnitas, tá? Por fim, eu tenho um outro exemplo aqui. Nesse caso em particular, pessoal, continua sendo uma equação com apenas uma incógnita, porque a única letra que aparece aqui é o x, tá? Além da igualdade que não pode faltar. Ah, professor, mas essa equação aqui é igual a essa? Não, tá? No 7º ano nós vamos estudar equações desse tipo, e esse tipo aqui passa a ser estudado no 8º e 9º ano, principalmente no 9º ano, tá? Depois eu vou mostrar um pouco a diferença entre essas duas equações em relação à sua classificação. Contra-exemplos. Ou seja, eu vou dar exemplos de coisas que não são equações. Então, por exemplo, aqui, ó, 3x mais 5 é maior do que 9. Tem igualdade? Não. Então, isso não é uma equação, tá? Na verdade, a gente chama isso de uma inequação. Ao invés de eu ter uma igualdade, eu tenho uma desigualdade. Futuramente, a gente vai estudar essas desigualdades, né? O uso do símbolo de maior, menor, maior ou igual a quê, menor ou igual a quê. Mas, por enquanto, a gente vai ficar restrito às equações. Consequentemente, tem que ter igualdade, tá? Letra B, tem igualdade? Tem. Mas tem incógnita? Tem letra? Não. Então, isso daqui não é uma equação. Isso daqui é uma expressão numérica, tá? Bom, último exemplo, x mais 2. Tem uma letra? Tem. Mas tem igualdade? Não. Então, isso não é uma equação. Na verdade, essa letra aqui ela nem vai ser chamada de incógnita, ela vai ser chamada de variável, tá? A gente já comentou sobre isso. Isso aqui é uma expressão algébrica, tá? Uma outra última observação em relação às equações, né? Como eu vou ter sempre um símbolo de igualdade, os termos, né, que estão escritos do lado esquerdo pertencem ao primeiro membro e os do lado direito ao segundo membro, tá? Por que é importante a gente nomear o lado esquerdo e o lado direito, né? Seria muito mais fácil, lado esquerdo e lado direito da igualdade. Porque por muitas vezes a gente vai ter que trocar um termo que está do lado esquerdo para um termo para o lado direito. Então a gente vai ter que usar alguns princípios aí, tá? De igualdades, mas que a gente vai ver futuramente, tá? Então aqui só complementando, os termos localizados à esquerda da igualdade pertence ao primeiro membro da equação e o localizado à direita pertence ao segundo membro da equação. Bom, definido o que é uma equação, que tem que ter igualdade, tem que ter uma incógnita, a gente passa a definir uma equação polinomial do primeiro grau com uma incógnita, tá? Então, aqui, deixa eu puxar minha imagem para cá. Ela é chamada equação polinomial porque polinômio é que tem grau. Então, a gente vai ter de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, tá?
Então, o correto seria essa nomenclatura, equação polinômio do primeiro grau. Mas, geralmente, os livros resumem para a equação do primeiro grau. E eu vou, normalmente, falar equação do primeiro grau, ok? Mas, na verdade, o termo mais correto seria equação polinomial do primeiro grau. O que é uma equação polinomial do primeiro grau? É toda equação de incógnita x redutiva à igualdade. Então, se eu conseguir escrever a equação nesse formato, eu posso afirmar que é uma equação do primeiro grau. Para facilitar a nossa vida, porque parece muito difícil, né? AX igual a B, esse A e esse B serão números, tá? A gente chama de coeficientes numéricos. E o A, além disso, ele não pode ser igual a zero, ele vai ter que ser diferente de zero, que é o que está descrito aqui, ó. A diferente de zero e A e B pertencem ao conjunto dos números racionais, ou seja, são números, tá? Então, vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês entenderem, tá? Que isso aqui não é um bicho de sete cabeças. Bom, eu tenho a sentença 2x mais 3x igual a 10. Tá? Nós aprendemos que a gente pode somar 2x mais 3x. E isso dá 5x, desculpa. Bom, eu tenho um número multiplicado por x que é igual a outro número? Tem. Então, isso é uma equação do primeiro grau. Porque está exatamente igual está definido aqui. Ó, um número que multiplica x igual a outro número. Tá? Eu ainda não estou preocupado em descobrir quem é esse número x, que é um valor desconhecido. Eu só estou interessado em entender como é que eu tenho uma equação do primeiro grau. Um detalhe importantíssimo, o x aqui eu poderia colocar o expoente igual a 1 aqui, tá? O expoente tem que ser 1, não pode ser outro valor, por exemplo, 2, 3, não pode. Porque se for o número 2 aqui, ela deixa de ser do primeiro grau e passa a ser do segundo grau. Se o número for 3 aqui no expoente do x, passa a ser de terceiro grau. E isso vai impactar no número de soluções. Mas nada que a gente vai se preocupar agora, tá? Então, olha só. Reescrevendo essa letra B, eu posso dizer que 3x mais 4x é igual a 12 mais 7, ou 7x, que é 3x mais 4x, é igual a 19, que é 12 mais 7. Ou seja, um número que multiplica x elevado a 1 é igual a 19. Tá? No caso da letra C, eu posso reduzir ali 5x menos 2x dá 3x, igual a 5. Então, um número que multiplica x é igual a outro número. E aqui já está no formato. Tá? Então, perceba que todas as expressões, mesmo elas tendo 4 termos, igual tem um na letra B, eu posso reduzir ela a essa igualdade aqui, que é semelhante a esse daqui. Então, toda vez que eu conseguir reduzir a esse formato, digamos aqui, eu posso classificá-lo como equação do primeiro grau. Tá? Eu posso até afirmar para vocês que, geralmente, quando aparece o x elevado a 1 apenas, e tem uma igualdade, ela vai ser de primeiro grau, com algumas exceções. Daqui a pouco eu mostro um exemplo aí do que seria uma exceção, tá? Bom, contra exemplos, então exemplos que não são equações do primeiro grau, 2x ao quadrado mais 3x igual a 10. Isso é uma equação? É, porque tem letra e tem igualdade, mas não é do primeiro grau, porque não pode aparecer o expoente 2, tá? Então, coloquei aqui, ó, expoente de x é diferente de 1. Não pode ser. Ah, se for diferente de 1, não é equação do primeiro grau. Como eu já adiantei para vocês, essa é uma equação do segundo grau. Algo que vocês vão se deparar, principalmente no nono ano. Bom, 3x menos 3x é igual a 12. Aí foi o que eu comentei aqui do caso particular. Geralmente, quando eu tenho apenas x elevado a 1, tá? E tem uma igualdade, geralmente eu vou ter uma equação sim do primeiro grau. Mas eu tenho que ficar atento a um detalhe. Se eu resolver 3x menos 3x, isso dá 0x. E 0x é zero. Então, isso daqui, ó, tudo equivale a zero. Zero é igual a 12? Não. Então, isso não é uma equação, tá? Olha a condição aqui, ó. O A tem que ser diferente de zero. E nesse caso, quando eu faço essa operação, eu passo a ter 0x igual a 12. O meu A aqui multiplica x, e ele é zero. Então, isso demonstra que isso não é uma equação. Na verdade, eu posso afirmar que isso é um absurdo, porque eu estou falando que 0 é igual a 12. Tá? Bom, 2x maior do que 1, isso não é uma equação do primeiro grau, apesar de eu ter o x elevado a 1 aqui, ó, aqui eu não tenho uma igualdade, né? Isso é uma desigualdade. Ok? Então, até agora, a gente já foi apresentado para vocês o que é uma equação. Então, tem que ter igualdade, tem que ter incógnita. E uma equação do primeiro grau, né? Que é quando eu consigo reduzir a um termo, tá? Um número multiplicado a x é igual a b, ou igual a outro número, tá? Vocês vão reparar que todas as vezes, não hoje, mas todas as vezes que a gente for resolver equações, a gente sempre vai fazer essa redução, tá? Porque quando eu reduzo aqui, fica fácil de eu identificar a minha resposta. Exemplo, tá?
5 que multiplica x é igual a 10. Que número que multiplicar a 5 dá 10? Talvez seja bem tranquilo vocês perceberem que esse x seria 2. Tá? Então, vai ser natural a gente reduzir. Tá? Mas isso deixa para as próximas aulas. Continuando aqui, e para finalizar as definições, solução ou raiz de uma equação. Gente, primeira coisa, muitos alunos confundem raiz de uma equação com raiz quadrada. Não tem nada a ver. Raiz quadrada é uma operação da aritmética e raiz é o valor atribuído à incógnita que torna a igualdade verdadeira. Eu vou explicar isso melhor através de exemplos, tá? Mas não confundam raiz de uma equação com raiz quadrada. Olha para vocês verem o que é um valor atribuído à incógnita que torna a igualdade verdadeira. Eu vou supor que o valor de x é 1. E vou substituir no lugar do x aqui 1. Então, aqui eu tenho 5 vezes x mais 2 igual a 17. Ao trocar o x por 1, eu passo a ter essa expressão aqui. Se eu desenvolver o lado esquerdo, eu tenho 5 vezes 1, que é 5, mais 12, 17. 17 é igual a 17? Sim. Então, eu afirmo que o valor de x, ou a solução dessa equação, é 1. Determinar a solução de uma equação é determinar o valor da incógnita, do valor desconhecido, ok? Aí a gente representa assim, ó, conjunto solução. Um S de conjunto solução igual a abre chaves e entre as chaves você coloca a sua raiz, ou a sua solução, tá? Vou dar um contra-exemplo aqui. Vamos supor que agora eu não quisesse substituir o 1, mas sim o número 2, tá? Observe que quando eu substituísse aqui o 2 no lugar de x, eu teria 5 vezes 2 mais 12 igual a 17. 5 vezes 2 é 10, mais 12 dá 22. Isso na matemática a gente chama de absurdo. Ou seja, essa igualdade não é verdadeira. Ó. É o valor atribuído à incógnita que torna a igualdade verdadeira. Essa igualdade verdadeira? Não. Então, esse 2 não é solução ou raiz da minha equação. Ok? Então, será a solução da minha equação toda vez que eu substituir um número no lugar da letra e encontrar uma igualdade verdadeira. Mas, professor, eu vou ter que ficar testando quem é a solução da minha equação? No primeiro momento, sim. Mas nós vamos aprender técnicas de resoluções de equações para que você consiga calcular esse valor. Não tem que ficar fazendo testes, né? Porque você poderia, para uma determinada equação, testar infinitas vezes e nunca conseguir achar a solução, tá? Bom, outra coisa importante é que toda equação do primeiro grau como incógnita possui apenas uma solução, tá? Então, se eu achei a solução aqui, que é 1, né? A raiz é 1, então não vai existir outra, não adianta eu testar outros números, não vai ter outro valor que, ao substituir no lugar de x, vai ter uma igualdade verdadeira, tá? Olha aqui um exemplo aqui, ó. Até uma equação um pouco mais complexa, uma equação de segundo grau. Verifique quais dos números 1, 2, 3 e 4 são soluções da equação. Então, eu vou ter que verificar primeiro 1, então eu vou substituir no lugar do x aqui. Então, onde tem x aqui e aqui, eu vou colocar 1. Então, ficou 1 ao quadrado menos... Quando eu escrevo 6x, eu tenho que lembrar que é 6 vezes x, então ficou 6 vezes 1 mais 8 igual a 0. Resolvendo aqui, eu vou ter 1 menos 6 mais 8 igual a 0 e 1 menos 6, 1 mais 8, 9, menos 6, 3. Isso aqui é uma igualdade verdadeira? Não. Isso é um absurdo. Logo, esse 1 aqui não é solução da minha equação. Vou testar agora o x igual a 2, tá? Bom, se eu colocar o 2 no lugar do x, eu vou ter 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 8. 2 ao quadrado é 4, menos 6 vezes 2 menos 12. Eu tenho 8 mais 12. 8 mais 4, 12, menos 12, 0. 0 é igual a 0, então uma igualdade verdadeira. Conclusão, 2 é raiz da minha equação. Tá? Agora eu vou testar o x igual a 3. O processo é o mesmo. Tá? 3 ao quadrado, 9, menos 6 vezes 3, 18, mais 8 igual a 0. 8 mais 9 é 17, menos 18, isso é igual a 1. 1 é igual a 0? Não, isso é um absurdo. Tá? Logo, 3 não é raiz da equação. X é igual a 4, e aí eu tenho que x ao quadrado, né? Ou 4 ao quadrado menos 6 vezes 4 mais 8 igual a 0. 4 ao quadrado é 16. 6 vezes 4, 24. 8 mais 16, 24. Menos 24, 0. Ok, outra solução. Então, eu posso afirmar que 2 e 4 são soluções de equações. Aí você pode falar assim, nossa, professor, mas você leu agora que tem uma solução só. Sim, uma equação de primeiro grau terá apenas uma solução. Mas essa daqui, pessoal, vocês vão conhecer futuramente como uma equação de segundo grau. E uma equação de segundo grau ela pode ter até 2 soluções. Ok? Ah, professor, e uma equação de terceiro grau? Até 3 soluções. Uma equação de quarto grau? Até 4 soluções. E assim por diante. O grau da equação determina o número de soluções possíveis. Tá?
como nós vamos restringir nosso estudo a equações do primeiro grau, a gente vai ficar com uma solução apenas, ok? Bom, então é aquele momento de vocês pararem um pouco agora o vídeo, dar um pause, tenta fazer os exercícios, tá? E após essa tentativa, assista a resolução e confirme as suas respostas, tá? Espero que com muito sucesso, tá? Confio em vocês. Bora lá? Bom, considerando que vocês pausaram o vídeo, tá? E resolver as questões, vamos para a correção. Analise cada uma das expressões algébricas seguintes e indique se as letras representam incógnita ou variável. Bom, para ser incógnita, eu tenho que ter uma letra e tem que ter uma igualdade. Para ser variável, eu vou ter uma expressão numérica. Então, isso daqui não tem igualdade, é uma expressão numérica, logo isso é uma variável. Isso aqui tem uma igualdade, tem uma letra, logo isso aqui é uma incógnita. Tá? Isso aqui é uma equação, isso aqui é uma incógnita. Aqui, x mais y não tem igualdade, então isso aqui é uma expressão numérica, isso é uma variável. Na verdade, eu tenho duas variáveis, x e y. Aqui, novamente, ó, eu não tenho igualdade, então eu vou ter variáveis, k e b. Aqui eu tenho uma igualdade, tem uma letra, então esse x ele é uma incógnita. Tá? A gente vai focar o nosso estudo, na sua grande maioria, em incógnitas, porque a gente vai trabalhar muito com equações, ok? Se preparem. Bom, a questão 22, na sentença a seguir, são apresentados os valores para as incógnitas das equações. Faça o cálculo e verifique se esses valores fornecidos são ou não raiz da equação. Então, eu preciso substituir aqui e verificar se a igualdade é ou não verdadeira, tá? Então, vamos lá. Onde está escrito x, eu vou colocar 8. Então, aqui, ó, o 8 apareceu aqui, ó, no lugar do x, tá? Então, era 2x, ficou 2 vezes 8, menos 1 sobre 5. Quanto maior habilidade você tem em fazer contas, menos linhas você vai ter na resolução. Porque eu posso fazer aqui, ó, 2 vezes 8, 16, menos 1, 15. 15 dividido por 5, 3. 3 não é igual a 3? Encontrei uma igualdade verdadeira. Conclusão, o número 8 é solução da minha equação, tá? Então, eu estou testando os números para ver se eles são soluções. Agora, o meu A, eu vou substituir por 4. Tá? Então, aqui onde tem A, eu vou colocar 4. Aparece aqui. Nesse caso, eu coloquei até cor diferente, né? Aí ficou 3 vezes 4, menos 8. 3 vezes 4, 12, menos 8, 4. Então, aqui vai ficar 4 sobre 2, tá? Que é 2. Esse 4 repete. Aqui eu vou fazer diretamente. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, dividido por 3, 3. Aqui, restou do lado esquerdo 2 mais 4, que é 6, e 3 mais 2, que é 5. 5 é igual a 6? Não, isso é um absurdo. Conclusão, o 4 não é solução da equação, tá? Conforme eu já havia antecipado, o importante é chegar a verificar se os valores são iguais ou não. Então, vocês podem e devem fazer essas contas um pouco mais rápidas, mentalmente. Mas, se sentir dificuldade, pode fazer devagarzinho, tá? Bom, agora, na letra C e na letra D, o mesmo processo. Eu vou substituir agora o x por 2. Então, vai ficar aqui, ó, 4 vezes 2, mais 1 sobre 4. 3 vezes 2, mais 2 sobre 2, igual a 5 vezes 2, mais 3 sobre 2, mais 3. Eu poderia ter colocado aqui ó, até um colchete, porque esse sinal aqui, ó, ele não é do 3, ele é do resultado, tá? Bom, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então, aqui ficou 9 quartos. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Olha o 8 aqui. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. Bom, eu ainda não sei se esses valores são iguais. Então, o que eu vou fazer? Tirar o MMC de todos. Para facilitar a minha vida, eu poderia tirar o MMC do lado esquerdo e falar que é 2, e do lado direito, 4, e do lado direito falar que é 2. Mas eu já, nesses casos, eu vou tirar o MMC de todos os números, porque eu vou facilitar para igualar os denominadores, já que eu estou comparando frações. Então, 4 dividido por 4 é 1 vezes 9, 9. 4 dividido por 2 é 2 vezes 8, 16. 4 dividido por 2 é 2 vezes 3, 26. 4 dividido por 1 dá 4 vezes 3, 12. Observe que, na hora de fazer as multiplicações, eu divido pelo de baixo, né? Pelo denominador e multiplico pelo numerador, eu não falo em sinais, porque eu vou repetir os sinais aqui, tá? Bom, do lado esquerdo agora, eu tenho 9 menos 16, que é menos 7, e do lado direito, 26 mais 12, que é 38. Eu poderia até simplificar aqui por 2, tá? Que 38 sobre 4 é 19 meios. Mas como aqui é um número positivo, aqui é negativo, eu já posso concluir que isso é um absurdo, tá? Logo, 2 não é raiz da equação. Posso até colocar aqui, ó, já que eu não escrevi absurdo.
Aqui vai acontecer a mesma coisa, só que agora eu vou substituir o x igual a menos 7. Então, ficou 3 que multiplica menos 7 mais 2 sobre 5, menos 3 vezes menos 7 mais 1 sobre 4. Observe que o sinal fica aqui, ó, até eu resolver tudo aqui. E se no final eu achar que aqui o valor negativo, esse sinal vai fazer o oposto dele, tá? Então, aqui, ó, menos 7 mais 2 dá menos 5, tá? Então, eu coloquei menos 5 aqui, ó. Menos 7 vezes 3 vezes menos 7 dá menos 21, com 1, menos 20. Aí eu tive que colocar parênteses aqui para não ficar com dois sinais negativos, tá? Bom, aqui eu acho que eu fiz direto, né? 3 vezes menos 5, menos 15, com 1 dá... Espera aí que tem um erro aqui. Deixa eu só conferir aqui que agora... Menos 3 vezes menos 2 mais 2, então isso aqui vai dar menos 5. Ah, tá, pessoal, porque aqui, ó, não existe esse 1 aqui, ó, tá? Desculpa, só corrigindo aqui, agora deu certo. Menos 3 vezes menos 5 dá menos 15 sobre 5, e aqui menos, aqui, ó, o oposto de menos 20 dá mais 20, tá? Resolvendo as divisões, já que os que são frações aparentes, menos 15 por 5 dá menos 3, 20 por 4 dá 5, e aqui continua sendo 2. O lado direito eu fui só reproduzindo ou copiando de novo esse 2, tá? Menos 3 mais 5 é 2. 2 é igual a 2? Igualdade verdadeira. Conclusão, o número 7 é raiz da equação, tá? Do 22. O 22 tem mais duas letras, mas eu achei que ficou muito grande o vídeo, então até estou gravando pela segunda vez, justamente para poder diminuir um pouco, aí eu resolvi tirar duas letras, tá? Mas nada impede vocês de fazerem, se tiverem dúvida, pode me consultar. Bom, aqui agora eu vou substituir por 1/2. Eu preferi trocar isso por 0,5, foi uma opção minha, vocês podem ter outra, tá? Porque foi uma forma que eu achei mais simples de fazer. Então, ficou 0,5 menos 3, menos 4, que multiplica 0,5, é igual a menos 3/2. 0,5 menos 3, ó, eu devo R$13 e tenho 50 centavos a pagar. Eu vou pagar os 50 centavos e fico devendo 2,50. Então, 2,5 sobre 3. Menos 4 vezes meio, tá? Vezes meio é calcular metade, então vai ser 2. Professor, não usamos frações com numerador decimal. Isso é verdade? Sim, não é usual. Mas como aqui eu vou só manipular o lado esquerdo e o lado direito para comparar se eles são iguais ou não, eu vou fazer decimal assim, mesmo contrariando a definição dos números racionais, tá? Bom, observe que os denominadores são iguais. Então, eu posso fazer menos 2,5 menos 2, isso dá menos 4,5. E menos 4,5 dividido por 3, isso é menos 1,5, tá? É divisível. E 3 dividido por 2 é 1,5. Conclusão, o número meio é raiz da equação, tá? Então, aqui, ó, só para lembrar, se eu quero dividir 4,5 por 3, eu posso colocar 3,0, vira 45 dividido por 30. E se eu dividir 45 por 30, vai dar 1 vezes 30, 30, sobra resto 15, acrescenta um zero, uma vírgula, 150 por 30 dá 5. Ok? E aqui talvez metade de R$3 é 1,50. Seja mais fácil vocês terem feito. Ok? Para finalizar, o último exercício, o processo é o mesmo, só que a diferença é que aqui a equação é bem mais simples, os valores são inteiros, então isso facilita bastante a nossa vida. Então, primeiro, eu vou testar o zero, vai ficar 4 que multiplica 0 mais 1, 0 mais 1 é 1, tá? Vezes 4, 4. 4 é igual a 12? Não, isso é um absurdo. Bom, x igual a 1 agora, no lugar do x, eu vou colocar 1, 1 mais 1, 2, 2 vezes 4, 8. 8 é igual a 12? Não, é um absurdo. Então, o que eu concluo até agora? Que nem x é igual a nem 0, nem 1 são soluções dessa equação. Vou para a terceira tentativa, x igual a 2, vou colocar o 2 no lugar do x, 2 mais 1, 3, vezes 4, 12. 12 é igual a 12. Igualdade verdadeira, conclusão, o número 2 é raiz dessa equação. Tá? Então, raiz da equação, ou solução de uma equação, é o valor que atribuímos a x, tá? Que torna a igualdade verdadeira. Então, toda vez que falar assim, determine a solução de uma equação, você vai buscar determinar ou calcular o valor de x. Nós aprenderemos isso em aulas posteriores, ok? Bom, pessoal, primeiro, muito obrigado. Pense sempre positivo, pois muitas vezes é o nosso humor que determina se o nosso dia será bom ou ruim, tá? Uma ótima semana para vocês e um excelente feriado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, pessoal.